Dando continuidade aos nossos estudos sobre temperatura, calor e suas propriedades, a gente precisa aqui agora criar ou pensar em um modelo que permita que a gente compreenda as grandezas, os fenômenos e as propriedades da matéria, porque antes a gente apenas observava o fenômeno, estudava o fenômeno e até poderíamos calcular o fenômeno. Isso virá em seguida. Mas a gente precisa de um modelo para conseguir entender essas propriedades. E propriedades que são calor específico, calor latente, calor de combustão, entre outros, que estou esquecendo aqui agora. Esse modelo ele vai permitir a gente compreender essas propriedades, mas também vai conseguir fazer com que a gente compreenda os estados da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, tá? Nessa aula só a gente vai compreender esses três para não estender demais e depois a gente usa o mesmo modelo para compreender essas propriedades da matéria, beleza? Então, a gente precisa de um modelo. Esse modelo, essa teoria já existe, claro, não estou inventando nada, é a teoria cinético-molecular. Cinético, vocês podem pensar de movimento, de energia cinética. Molecular é porque a gente vai estudar as moléculas. Esse modelo ele tem três fundamentos que devem ser observados e devem ser obedecidos, que eu escrevi integralmente assim como está no texto e vou ler aqui agora para vocês. Todas as substâncias são constituídas de moléculas que representam a menor parte da matéria, capaz de conservar as mesmas propriedades químicas. Então, o que a gente vai fazer? Basicamente é estudar uma pequena quantidade desse corpo e estender as propriedades dessa pequena quantidade para todo o corpo, tá? B. Tais moléculas estão em contínuo movimento caótico, desordenado, devido à temperatura. A curtas distâncias, as moléculas interagem entre si e essa interação ela é uma interação bem específica. Agora, se elas estiverem longe umas das outras, a interação ela é desprezível. E aqui lembra que a gente está falando de moléculas. Essa questão de perto ou longe, para moléculas que são muito pequenas, o longe não é tão longe assim. O longe certamente é invisível, é indistinguível a olho nu, tá certo? Pois bem, eu tenho aqui um modelo, uma caixa, eu tenho um modelo de uma caixa, de um local onde eu tenho moléculas. Essas aqui podem estar nos estados sólido, líquido ou gasoso, tá? Elas vão colidir umas com as outras, elas vão colidir com a parede do recipiente. Macroscopicamente, o que significa isso? Significa pressão. Na verdade, o que é a pressão? A pressão é a colisão. Vamos pensar na pressão de um gás, né, no botijão de gás, por exemplo. A pressão é a colisão que existe do gás na parede do recipiente. Então, à medida que esse gás colide com a parede do recipiente, ele exerce uma pressão. Isso é devido às colisões, às transferências, às transferências de momento, tá? Quanto maior for o número de colisões, maior vai ser a pressão. Nesse modelo, a gente considera que a energia cinética das moléculas, elas dependem da temperatura. Então, para aumentar a energia cinética,
eu aumento a temperatura. Ou se eu aumento a temperatura, eu vou aumentar a energia cinética das moléculas. E a energia cinética, vocês estão lembrados, eu espero, que está relacionada com a velocidade das moléculas. Então, a energia cinética está relacionada com a velocidade. Só que essa energia cinética, aqui no modelo que nós estamos estudando, ela vai estar dependente ou vai estar relacionada com a temperatura. Vou então, baseado nesse modelo que eu descrevi, né, obedecendo essas condições, eu quero ver como é o estado gasoso de um material. Vocês conseguem distinguir esses três estados de uma mesma matéria. Beleza, isso já é um ponto muito importante a ser considerado, de verdade. O que é um estado gasoso? Um estado gasoso é aquele estado onde as moléculas estão muito distantes entre si e elas praticamente não interagem, tá? Elas ali vão ocupar todo o volume daquele recipiente, tá certo? As colisões que existem de uma molécula na outra ou de uma molécula na parede do recipiente, a gente fala que são colisões elásticas. O que é isso? Colisões elásticas são colisões onde a energia se conserva. Não quer dizer que todas as moléculas vão ter a mesma energia sempre. Pode existir a mudança de energia de uma para outra, mas do global, da média, a energia se conserva. Tudo bem, gente? Qualquer coisa, me falem, coloquem aí nos comentários, no chat, tá bom? Uma outra característica do estado gasoso é que ele é altamente compressível. Eu vou fazer uma experiência logo que eu falar do estado líquido ali. O volume de um gás e também a forma, ele não é constante por causa dessa interação praticamente desprezível entre as moléculas. Já no estado líquido, as moléculas são mais próximas umas das outras, então elas podem trocar de posição, elas interagem, os choques são mais constantes. E por estarem mais próximas, a energia potencial é também relevante para esse estado. E as trocas entre energia cinética e potencial, elas acontecem o tempo inteiro. Por causa dessa propriedade de troca de energia cinética com potencial, de maior proximidade das moléculas da água, líquido, eu estou falando água, gente, sempre que eu falar água, entenda líquido, é porque é o costume, né, que o líquido de maior presença no planeta e que a gente mais estuda é a água, então é muito comum eu, ao me referir a líquido, ao invés de falar líquido, falar água, tá? Ela tem a propriedade de ser pouco compressível. Eu vou fazer uma experiência agora que é fácil de fazer, vocês podem fazer. Eu tenho aqui a água. Eu tenho duas seringas. Eu vou encher uma seringa com água. Aqui, ó. E a outra seringa eu vou encher com ar. Eu vou tampar aqui e olha o que eu consigo fazer na seringa cheia de ar. Eu consigo comprimir bastante. Olha, ela estava na marcação aqui 10 e eu consigo ir até 2, quase 2. Já com a água,
ela está aqui, eu não consigo comprimir nada aqui da água, mostrando que o gás é bastante compressível, já o líquido ele é pouquíssimo compressível. Ele se comprime, mas para isso tem que fazer uma força muito elevada, tá? O que eu mesmo com esse físico de Hooke não conseguiria. Já o estado sólido, as moléculas estão praticamente fixas em suas posições. Nesse estado, o aumento da temperatura ocasiona simplesmente a vibração em torno de um ponto de equilíbrio. Então a molécula está ali, aumenta a temperatura, recebendo calor, né? Ela vai aumentar sua vibração, sua amplitude do movimento, mas tudo em torno da posição de equilíbrio. A troca entre duas moléculas, ela é praticamente impossível de acontecer. E o gelo, não, o sólido, ele não escoa, né? Ele existe um potencial interno de ligação que ele é superior ao potencial gravitacional, ao potencial, a energia potencial gravitacional. Por isso que ele não escoa, o que acontece com a água. Para essa aula é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar com esse modelo para que a gente conseguir entender as propriedades da matéria. Beleza? Valeu, bom estudo, boa aula!